Lugares Comuns, com cientista PhD e podcaster Altair de Souza. Altair, segundo estatísticas, os homens são os maiores agentes e vítimas, entre muitas aspas, de violência, sendo os que mais sofrem com a falta de autocuidado físico, psíquico e emocional, além de recordistas do número de suicídios e uma série de doenças. Por que o homem é mais sujeito ao risco? É cultural ou genético? Obrigado pela atenção de todos. E existe uma correlação entre o sexo masculino e a maior predisposição à violência. Uma coisa importante aqui da pergunta, quando você pergunta se a associação entre ser homem e violência é algo cultural ou genético, mostra uma falsa dicotomia. Não existe diferença entre cultura e biologia. É a mesma coisa hoje em dia de você separar saúde de economia. Na verdade, essa separação ela é puramente uma separação para o trabalho. Assim. Cientificamente, essa diferença não existe. Se você acha que existe separação entre cultura e biologia, na verdade, isso é um viés da sua formação, muito mais do que uma questão teórica real. Assim, hoje em dia, existe uma tendência muito grande a colocar cada um dos fatores, né, que predispõem a associação entre um comportamento e um efeito, como se fosse uma equação em que cada variável tem um certo peso. Né? Então, assim, a associação entre o sexo masculino e violência tem um fator biológico e tem um fator cultural. A questão é o peso de cada um, e isso varia. Né, conforme o contexto, conforme a idade, conforme o tempo e por aí vai. A primeira mensagem assim, é quebrar essa dicotomia entre cultural e genético. Isso, na verdade, não existe. Estatisticamente, de fato, os homens são muito mais perpetradores de violência e também sofrem muito mais violência em geral. Pensando biologicamente, assim, ou uma forma mais fisiologicamente, a gente tem um hormônio principal, né, que é relacionado com a agressividade, e aí é importante separar a agressividade de violência. Violência é o resultado, violência não é um comportamento. Violência é um julgamento sobre um comportamento. A agressividade não. Então uma pessoa pode ser agressiva, por exemplo, quando ela é impositiva, quando ela fala mais alto ou quando ela tem iniciativa. Muitas vezes as pessoas confundem, e isso é muito comum no mercado de trabalho, você confundir, não, você tem que ter iniciativa. Na verdade, você tem que ser agressivo. A agressividade diz muito mais respeito a uma postura da pessoa, característica ligada à influência da pessoa, do que necessariamente fazer mal ou bem para alguém. A violência não. A violência é um julgamento sobre um comportamento, que podemos dizer que o principal hormônio relacionado com isso é a testosterona. Níveis mais altos de testosterona, tanto em homens quanto em mulheres. Porque o que importa não é o valor da testosterona. Não dá para falar se uma pessoa tem uma testosterona maior que 10, estou inventando o valor, ela é mais agressiva. Tá? Não existe isso. Não existe valores de corte. A questão é a relação entre a proporção de testosterona e de estrógeno no corpo. Tanto homens quanto mulheres, pessoas do sexo masculino e feminino, têm estrógeno e progesterona no corpo. A questão é que os homens têm uma proporção maior, obviamente. Mas mesmo mulheres, quando a proporção entre estrógeno e testosterona fica menor, ou seja, as mulheres têm proporcionalmente mais testosterona, elas também ficam mais agressivas. A agressividade pode não necessariamente desembocar em violência, mas é um potencial. O componente biológico seria que homens têm uma proporção maior de testosterona em relação ao estrógeno no corpo, isso predispõe eles a uma maior agressividade. O aspecto social, cultural, histórico, enfim, vem em como você usa essa agressividade. Você pode usar essa agressividade para, por exemplo, ser uma pessoa mais automotivada, ou para ser uma pessoa com maior iniciativa, ou mais assertiva, mas também você pode usar para bater nos outros. Vai também de como você coloca esse potencial, né, essa potencial agressividade, como você deposita isso nos diferentes lugares sociais. E esse é o papel antropológico do homem, né? Antropologicamente, né, pelo menos na nossa cultura ocidental, da forma que a gente tem hoje nas grandes cidades, as mulheres paulatinamente têm a primazia do cuidado e os homens da violência. Então você nasce com um potencial agressivo, mas que pode se substanciar em violência por meio dessa interação e do papel que é esperado para você. O homem é, sim, mais sujeito ao risco na medida em que ele tem mais iniciativa. Existe a ideia dos papéis, né, dos papéis de gênero, e aí tem vários. Então tem várias modalidades, ainda mais hoje em dia, tem várias modalidades de papel onde os homens podem se adequar. Alguns geram mais predisposição ao risco e outros menos. Por exemplo, a ideia do homem provedor, né? A ideia clássica, assim, né? Das últimas décadas, por exemplo, isso predispõe muito risco. Assumir para você mesmo esse papel, né, de um homem sempre provedor e tal, pode predispor você a utilizar a agressividade que você tem de forma inerente
em situações que pode te expor ao risco. Não precisa ser um risco de violência, de bater nos outros ou de apanhar, mas pode ser um risco de se envolver em estratégias onde você tem a possibilidade de um ganho muito grande, mas também um risco muito grande. Então, dívidas, jogos de azar, coisas do tipo. E em todos esses casos, o homem é mais suscetível. A grande mensagem aqui é mostrar que a agressividade tem um componente inerente, a agressividade não é violência, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode ser, mas não é. Tá? Existe uma intersecção, mas ela não é tão grande quanto as pessoas acham. E a ideia é a gente ressignificar os papéis que o homem pode ocupar socialmente e tentar, né, aplicar essa agressividade que nos é inerente e transformar essa agressividade em algo como iniciativa, ou uma maior predisposição a foco, ou a mais atividades, ou focar numa tarefa, ou coisas do tipo. Espero que tenham aproveitado essa discussão e nos vemos na próxima. Muito obrigado.